Boa tarde, eu vou explicar o fluxo da prescrição, da padronização dos protocolos médicos aqui no serviço do HR-VP. Hoje, nossos protocolos são todos padronizados de acordo com os códigos já pré-autorizados dentro da tabela do SUS. Eles ficam disponíveis nos consultórios para os médicos, então no momento do atendimento, o médico, no avaliar o paciente, ele decide o protocolo e caso o código já esteja pré-autorizado na prescrição, esse tratamento vai ser liberado pelo faturamento e liberação de guias. Após a prescrição ser liberada pelo médico, essa prescrição segue juntamente com o prontuário até na liberação de guias, onde os dados da APAC vão ser conferidos e a APAC vai ser elaborada. Nesse momento é montado a APAC e a prescrição segue já autorizada para a sala de quimioterapia, onde o paciente vai ser liberado pela enfermagem e receber a quimioterapia. Após esse momento, essa informação passa automaticamente para o faturamento, através da agenda eletrônica. Então, quando o paciente passa em consulta, a triagem lança o paciente no sistema, na agenda, o prontuário, a informação vem para a liberação junto com a prescrição e o faturamento, a liberação de guias, na verdade, ela lança os dados referentes à cobrança na planilha. Como a agenda é online, lá o faturamento já recebe essa informação e onde ele vai fazer a checagem para digitação do laudo. Como todo o processo ele acontece online e a cobrança, o faturamento é realizado em tempo real, quando as meninas recebem a informação na planilha, aqui no faturamento, elas checam o motivo da cobrança, se for laudo elas já vão digitar e as primeiras vezes que entram naquele dia, automaticamente já é passado para o registro hospitalar do câncer, que faz o RHC e já identifica o prontuário com a informação da próxima... o RHC ele acontece uma vez por ano, ela já tem que olhar esses registros, então ela já identifica o prontuário, que no caso desse daqui, ele vai ser revisto daqui a um ano, em fevereiro de 2016. Então, todo o fluxo ele acontece de uma forma contínua, passando, a prescrição sai autorizada do consultório, né, o protocolo pré-autorizado, passa pela liberação e automaticamente é digitada a PAC, faturado e o registro é realizado. Agora o fluxo do prontuário dentro aqui da instituição, todo o processo nosso de separação do prontuário ele é dividido pela matriz de habilidades. Então, as funções são divididas do supermercado de prontuários dentro da matriz. Cada colaborador tem as suas tarefas e as suas entregas dentro do período de trabalho. Então eu tenho, no período da manhã, eu vou alimentar o supermercado de químio, de consulta e atender os demais setores durante o dia. Como começa o fluxo do prontuário? Todo dia de manhã, uma das colaboradoras recebe todas as agendas de consulta do meu dia seguinte. E a gente faz o levantamento do número de prontuários e qual será o tamanho desse meu supermercado durante o dia onde é dividida a rotina. Ela separa as agendas. Ela separa as agendas, então eu tenho aqui a agenda de consulta, de serviço social, quimioterapia. Cada uma é responsável por separar o prontuário aqui dentro do arquivo e alimentar os setores durante o dia. Esse lote é o supermercado da agenda que elas separaram hoje pela manhã, que vai ser o que nós iremos entregar para consulta na segunda-feira pela manhã.
Então aqui a gente fica identificado que são os prontuários de consulta do dia seguinte. Todos esses prontuários já foram checados, se eles estão devidamente arquivados, todos os documentos estão ok. Quando for às 7 horas da manhã de segunda-feira, uma das colaboradoras passa pelos setores e fazendo as entregas desses prontuários. Todos os nossos prontuários no processo de montagem, eles já recebem as etiquetas que vão identificá-los lá no fluxo do prontuário dentro do serviço. Esse prontuário aqui é um paciente que está conosco em cuidados paliativos e que também tem alergia a algum medicamento. Então é identificado já na capa para sinalizar no fluxo essa informação. Quando o prontuário chega para a gente na recepção, para o atendimento dele, todo o processo é identificado com cores. Nós temos a radioterapia, que é o fluxo lilás, a quimioterapia, que é o fluxo verde, a VO, que são os pacientes de hormonioterapia, que é o fluxo laranja, e os sem tratamento, eles seguem com a etiqueta branca. Essas etiquetas, elas funcionam simultaneamente com as linhas que vocês vão observar lá embaixo no fluxo do atendimento. Após o atendimento da consulta, o prontuário vem para a triagem, onde ele é avaliado e é liberado conforme o fluxo. Então, se o paciente tem risco de queda, esse prontuário vai ser liberado aqui de químio, VO, e os que estão sem tratamento, são os pacientes só de segmento. É processo da circulante direcionar esses prontuários da triagem seguindo as linhas das cores. O azul são pacientes que vão ser liberados pela recepção, o verde, conforme a etiqueta do prontuário, é para liberação de guias, que é os pacientes que vão fazer químio, e o laranja para os pacientes de VO. Então a circulante ela distribui esses prontuários para a recepção. O azul vem para essa recepção, onde ele vai ser liberado, vai agendado, retorno de consulta. O balcão verde vai ser liberado os pacientes que vão ter as quimioterapias agendadas ou para liberação para a sala de químio. E o balcão laranja são os pacientes de hormonioterapia que vão ser liberados pelo farmacêutico. Os pacientes que vão seguir daqui para realizar radioterapia, eles são orientados a seguir essa linha roxa que vai dar no final dela na recepção da radioterapia, onde a rádio vai ser agendada ou vai ser liberado o tratamento para o paciente. Quando os prontuários dos pacientes que estão em tratamento na radioterapia, eles são separados em supermercados também, que são entregues lá nas salas dos aceleradores por horários. Então, nós temos lotes, supermercados que são fornecidos das 7 às 8h30, das 8h40 às 11h20, das 11h30 ao meio-dia e 50, da 1 às 14h50, das 16 às 17h50 e das 18 às 19h40. Toda vez que um supermercado ele é entregue, é retirado o supermercado anterior, certo? Isso, tem os horários. Por exemplo, o supermercado 1, ele acaba às 8h30, né, o último tratamento do paciente, mas às vezes pode ocorrer talvez tentar um pouquinho mais tarde, mas aí eu retiro esse prontuário meia hora depois do último tratamento. Aí assim vai acontecendo com todos os supermercados. Essa conferência, ela serve para quê? Para que nenhum prontuário se perda dentro do fluxo. Então, se nós fizemos uma entrega, automaticamente, após o término daquele lote, até 30 minutos depois, todos eles vão ser conferidos e checados aonde é que eles estão e voltam para a distribuição, conforme está distribuído nessa prateleira, que é onde eles ficam organizados e checados para serem entregues no dia seguinte. E como manter todo esse fluxo do prontuário trabalhando dessa forma? Os supermercados sendo entregues aos setores, como acompanhar?
aqui fazemos todos esses processos de acompanhamento pelo Kamishibai, que é o acompanhamento visual do fluxo. Então, todo dia, um colaborador ele audita os processos dentro do setor para checar o quê? Se os prontuários eles foram montados de acordo com o padrão que a gente estabeleceu, se os prontuários foram entregues em tempo acordado nos setores, se eles estão sendo movimentados no sistema, se existem alertas de segurança relacionados à assistência que dentro do fluxo do prontuário, que é que a gente considera um alerta esse alerta de segurança. É quando o arquivo não identifica um prontuário, não localiza um prontuário, ele não é entregue no setor a tempo do paciente ser atendido com prontuários em mãos. Assim, a gente não tem não tem perda, né? Não sei como melhor explicar, não some o prontuário, né? O nosso Kamishibai, ele permanece verde o mês todo, não há esse tipo de alerta. O que mais que a gente observa com a auditoria? Se as atividades realizadas na auditoria, se elas prevalecem com o que foi estabelecido na matriz. Então, por essa auditoria do Kamishibai, a gente acompanha todos os processos do setor e se o prontuário, se aconteceu algum evento com o prontuário dentro do percurso durante o atendimento.